Olá, divinos e divinas, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, uma pessoa super, hiper especial que veio para trazer para a gente um conhecimento maravilhoso sobre anjos. De quem eu estou falando? Cris Gimenez, minha amiga, minha irmã de magia, irmã do coração, uma pessoa que eu adoro, gosto muito. E trouxe para vocês, para a gente poder falar um pouquinho desses seres especiais, né? A Divina Linha sempre esteve muito ligada a esses seres alados, aos anjos, aos arcanjos. E então a gente vai ter esse bate-papo hoje para a gente esmiuçar mesmo todos esses seres maravilhosos. Cris, seja muito bem-vinda, minha irmã. Te amo de paixão, você sabe Obrigada, disso. tá aí. Temos uma amizade. A Cris é minha irmã de magia, mas ela veio por um outro lado. Eu não a conheci na escola. E eu gostaria, Cris, que você se apresentasse, Cris por Cris. Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz. Obrigada, Thaís. A recíproca verdadeira do carinho. Eu sou Cris Gimenez, para quem não me conhece. Eu sou taróloga, sou numeróloga, trabalho com a magia dos anjos, né? Sou uma grande estudiosa da magia dos anjos e do mundo da numerologia. Além disso, eu tenho um templo que chama Templo Senhores da Luz e sou também politicamente ativa. Então, eu faço parte da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo no combate à intolerância religiosa. E lá eu ocupo uma cadeira que trabalha com a bruxaria, com o paganismo, então tudo que é referente à intolerância religiosa ligada à bruxaria e ao povo pagão, vai cair lá a denúncia, né, para que a gente possa ter um diálogo. Também sou capelã pela Getro, né, internet, né, então a capelania ela é uma forma de trabalhar a espiritualidade, levar a espiritualidade às pessoas, conforto, sem ter uma denominação religiosa. Então, é um trabalho de acolhimento. E essa sou eu, resumidamente. Tenho mais de 20 anos trabalhando com os anjos e com numerologia, com o tarô. E estamos aí para já trazer o autoconhecimento e um caminho de luz para as pessoas. Ela é só isso, gente. E assim, ela é super rápida nas coisas que ela faz, internada em tudo que ela faz. Outro dia ela me deu uma aula de metaverso. Achei fantástico, que até então eu não estava entendendo. Ela foi lá, resumiu tudo. Essa é a Cris. Cris, como é que a gente se conheceu? Eu lembro que você veio em casa. Fui atrás de roupa, né? Para variar. Mas como é que você chegou na Divina Linha? Se eu não me engano, foi numa Mystic Fair que eu te vi. E aí eu me encantei com um vestido que tinha lá. E aí eu ainda falei pra você, precisa de umas outras roupas e tal. Você falou, não, eu faço roupa, não sei o que e tal. E ali a gente começou. E depois você foi atrás de curso de numerologia kármica. Você falou, eu queria estudar numerologia kármica, que hoje é conhecida como numerologia divina. E eu queria estudar numerologia kármica, não sei o que e tal. E a gente foi indo. Foi. Conexão, né? E vai indo. Só foi ligando. Foi ligando. Os tiozinhos foram ligando um ao outro e aí as coisas foram acontecendo. É isso mesmo, gente. E aí a gente vai falar sobre tudo isso e essa conexão que a gente tem com relação aos anjos, né? E isso veio da escola esotérica. A gente pôde aprender. O que eu falo? Eu sempre gostei de anjos, tá? Os anjos sempre estiveram na minha vida. Mas eu fiquei muito feliz quando na escola eu fui para estudar bruxaria. E aí eu chego lá e tinha essa conexão com os anjos, com os arcanjos principalmente, né? E é sobre isso que a gente vai falar muito hoje também, dos arcanjos e dos anjos. Como que você chegou na bruxaria, Cris? Porque eu acho que você também foi por esse caminho. De sopetão. Né? Lá que as coisas foram mudando também, né? De sopetão. Porque, na verdade, eu estava trabalhando numa empresa e eu era encarregada de remédio para pássaros. Remédio de passarinho. Era isso. Coisa bem aleatória. E aí eu tinha um emprego bom, eu tinha uma estabilidade boa dentro desse emprego. Eu fazia meio que o que eu queria nesse trabalho. Às vezes eu trabalhava uma semana, ficava 3 semanas em casa, né? Porque como eu era encarregada, então eu colocava a peãozada para trabalhar que nem louca, tipo das 6 da manhã, 5 da manhã, a 1 hora da madrugada, revezando em turnos. E depois eles ficavam 3 semanas em casa. Então eles me amavam.
Eu adorava. Só que aquilo dali começou a me entediar. Eu comecei a não ver sentido nas coisas, a não ver sentido no trabalho, já comecei a não queria mais levantar para trabalhar e aquela coisa. E aí eu fui procurar alguma coisa para mim fazer. E aí eu resolvi vender produtos esotéricos na feira. Essas feiras livres. Vou montar uma barraca de incenso. Eu gostava, vou botar uma barraca de incenso. Aí comprei uns incensos na época, umas pedras, umas coisas e tal. E consegui um lugarzinho lá na feira, lá, com o fiscal da feira, e comecei a vender minhas coisas. Trabalhava final de semana na empresa, e final de semana eu tinha aquela distração que era trabalhar na feira. Era um hobby. Um hobby. Aí chegou o hobby doido, né? Levantar 5 horas, 4 horas da manhã do domingo, poder trabalhar até 1 hora da tarde numa feira. Mas enfim, cada louco com essa mania. E aí uma vez chegou uma mulher lá e pediu assim, eu queria uma pedra específica para um trabalho de proteção, não sei o que lá. Eu falei, não sei que pedra é essa. Eu só conhecia quartzo rosa, que era para amor, turmalina negra para defesa. Eu tinha um conhecimento assim, de esoterismo. Aí eu falei, eu não posso ficar fazendo uma coisa que eu não conheça. Preciso estudar. E minha mãe ouvia a rádio para lá e para cá e acabou escutando a Rádio Mundial, ouviu o anúncio de um curso que era de capacitação esotérica, tinha várias coisas nesse curso, era uma formação de 1 ano e pouco, você aprendia tarô, cartomancia, numerologia, achei legal, fui e me matriculei. Quando eu cheguei para me matricular, estava ocorrendo um SBA de lua cheia, uma celebração de lua cheia. E aí a recepcionista na época falou para mim assim, você não quer ficar no ritual tal? Eu falei, já tô aqui mesmo, vou ficar. Quando eu entrei quando eu escutei o tambor, primeiro assim, eu vi todo mundo de preto, fiquei meio assim, né, meio tipo, gira de Exu, isso aqui, que é isso? Uma macumba, que é isso? Não sabia o que era. Quando eu vi aquele tambor tocar, eu já não queria saber o que era, eu só sabia que eu queria estar ali, queria ficar ali. Era isso que eu queria pra minha vida. Falei, é isso. Nossa, Cris, a mesma sensação. É isso que eu quero, é esse tambor, esse caldeirão, é isso que eu quero. E aí eu comecei a fazer os cursos, e quando chegou na parte de numerologia, eu fiquei completamente apaixonada, alucinada, alucinada. Estudei numerologia que nem uma maluca. E aí chegou uma determinada altura do curso, nós vamos estudar pentagrama. Tá bom, tem a ver com anjo. Falei, como? O que liga, né? Eu falei, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou estudar o quê? Esses caras que não faz nada da vida? Fica tocando harpa? Aqueles caras de bebê? Johnson? Não quero. Não, você vai gostar, porque isso e aquilo. Ele explicou como é que seria o curso. E eu entrei nas primeiras aulas, falei, o buraco aqui é mais embaixo. Esses anjos aqui não é tão preguiçoso, não. Existe uma coisa. E aí eu comecei a estudar e comecei a me aprofundar e eu vi aqui todo o conhecimento que eu tinha adquirido durante o tempo que eu fui catequista e fiz as coisas. Se encaixava com aquilo ali. Porque a gente faz só pela católica, nós fomos catequistas, tivemos militância da catequese. Então, até estava falando isso ontem na confraternização de final de ano, estava falando sobre isso. Eu fui catequista, gente. E aí esse conhecimento eu comecei a fazer vários links e fazer testes. Magia tem que ser testada. Pra você saber se funciona ou não, você tem que testar com você para ver se aquilo ali, né, dá liga na sua energia. E nesse momento eu vi que deu muita liga. E aí eu comecei a me aproximar dessa energia, comecei a me aprofundar nessa energia. E aí a coisa foi só se aprofundando e se expandindo. E eu comecei a adentrar nesse mundo e a observar várias respostas. E aí foram entrando pessoas na minha vida que também entendiam sobre anjos. E como tem essa coisa do interreligioso, você acaba tendo conversa de líder para líder. Né? E às vezes a conversa é outra, né? Diferente de você ter a conversa com um leigo, com alguém que está indo lá frequentar a sua igreja, o seu templo, né? Quando você tem uma liderança, às vezes você, pelo menos, supostamente deveria ter ali um patamar a mais, ali uma mente mais aberta para determinadas coisas. E o pessoal, os lideranças que estão dentro de movimentos interreligiosos, normalmente tem essa mente um pouco mais aberta, porque a gente acaba trocando conhecimento. E aí, escutei uma coisa aqui, uma coisinha ali, e fui juntando, e aí fui aplicando, e nunca mais parei de aplicar o conhecimento sobre os anjos. Essa linha
que transforma a vida e a espiritualidade profundamente. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal que os arcanjos, eles estão ligados aos elementos, aos elementais, aos reis. Então, uma coisa assim, por que eles se encaixam na bruxaria, né? O que acontece, né? Que a gente pôde trabalhar, como que serve um curso, né? Sobre arcanjos, tá ligado ao pentagrama. O que isso representa? Então, o pentagrama hoje, ele quando você olha o pentagrama, você lembra normalmente da magia, da bruxaria, da feitiçaria. Estaria ligado ali. Mas o pentagrama ele vai muito além disso. Ele é um símbolo de coligação, ele é um símbolo de alta magia, ele é um símbolo que demonstra o homem em equilíbrio com o universo, né, em equilíbrio com os seus elementos. Então, cada ponta do pentagrama tem um elemento. Então, você tem uma ponta para a terra, outra para ar, outra para o fogo, outra para a água e uma ponta para o éter, que seria a sua essência divina, o seu âmago de toda a sua essência. E a criação, ela é parte dos 4 elementos. Tudo que é criado, tudo que existe, contém os 4 elementos, ou pelo menos algum desses elementos. Então, cada ponta desse pentagrama, cada ponta desse elemento, ele é composta de uma hierarquia, né? Assim como se você chega num reinado, você tem o plebeu, você tem o cavaleiro, você tem isso, tem aquilo, até chegar no rei, na rainha, você tem também dentro da classificação até biológica, né? Você tem ali a sua cadeia alimentar, como você tem a sua cadeia espiritual. Dentro de cada elemento, você tem um ciclo de evolução. Então, você tem o elemento, o elemental, o rei, o anjo, o arcanjo. Então, você tem nessa... O arcanjo, ele está na chefia daquele elemento, porque se diz que o arcanjo, ele faz parte da partícula da criação do universo, da criação de tudo que existe. O arcanjo, ele faz parte. Então, a palavra arcanjo já significa guerreiro, chefe. Então, diz que ele é o chefe daquele exército, daquele trecho ali. Então, por exemplo, você pega arcanjo Gabriel, que é considerado o arcanjo da anunciação e da gravidez, ele está ligado ao elemento água. E o elemento água está ligado a essa geração de vida, porque afinal de contas nós passamos 9 meses dentro da barriga, 9 meses dentro de uma água, de um líquido, para depois você nascer. E o seu corpo é composto de 70% água. Então, Gabriel, ele vem falando de toda essa emoção, ele vem falando sobre o respeito, você respeitar as suas emoções, a sua fluidez. Ele vem falando sobre o momento aonde você começa a tomar realmente consciência de si, entender que você tem que trabalhar a sua verdade e que essa verdade começa pelo amor próprio. É o primeiro passo para qualquer grande transformação, é o amor próprio. Então, quando eu entendo que a água, ela faz um movimento com o meu pensamento, porque o meu pensamento trabalha as minhas emoções. As minhas emoções podem dar motivação, né? Então, o pensamento, ar, que vai estar coligado às minhas emoções, ao meu querer, àquilo que eu quero. Quando eu sei o que eu quero, eu vou trabalhar a minha ousadia, a minha vontade, que é o fogo. Eu vou trabalhar isso dentro do meu espiritual. Eu vou pensar, eu vou elevar meu pensamento, que é o éter. Eu vou passar pela concretização de tudo isso, que é o elemento terra. E a partir daí eu começo novamente numa nova ideia, volto de novo para o ar. Então isso faz o movimento do pentagrama, da estrela de 5 pontas. Então eu passo por toda essa evolução dos elementos. Aqui, ó, esse movimento, aqui, isso. Né? Formando então, a estrela. Que forma a estrela. Que forma a estrela. Volta pra cá. Que é o próprio brilho, que é a sua própria essência primordial em expansão. Então, quando eu penso nisso, eu entendo que a bruxaria, que a magia, ela é o ato de transformar a minha realidade. Ela é o ato de transformar aquilo, né? Você faz magia o tempo inteiro. Quando você vai cozinhar um alimento, você está transformando aquele alimento, você está fazendo uma magia ali. Magia todo dia. Todo dia, a todo instante. Então, quando eu me proponho a mudar a realidade a qual eu estou vivendo para uma realidade melhor, para algo que eu esteja vendo que não, aquilo não é bom para mim, e eu preciso de um caminho melhor, eu posso utilizar da força dos elementos. E dentro da força desses elementos, eu posso usar a força de um arcanjo. Eu posso pedir a ele
aquele discernimento, aquela coragem, aquela sabedoria, para que eu possa tomar as melhores decisões dentro daquilo que eu estou planejando para mim. E eles são muito atentos, rápidos, mas eles cobram. Pediu, então arque com as consequências. Arque com as consequências que você pediu. Se responsabilize pelo que você está pedindo. É muito forte, por exemplo, quando você está trabalhando com a parte do pentagrama e com a parte dos anjos, é muito forte o orar e vigiar, né? Porque você tem que estar o tempo todo se vigiando, o tempo todo se guardando para você conseguir trabalhar a sua energia. Porque na maioria das vezes nós desperdiçamos muito verbo. Muito. É o dia inteiro, a gente fala muita bobagem, a gente não presta atenção nas coisas que estão saindo da nossa boca, a gente não tenta vigiar os nossos pensamentos. E depois reclamamos que a vida não está boa, que as coisas não estão fluindo, que o dinheiro não está entrando, que aquilo. Mas nós permitimos sair da nossa boca palavras que não são legais e permitimos também os nossos ouvidos ouvirem coisas que não são bacanas. Né? Então, muitas vezes, quantas e quantas vezes você não se sente injustiçada por aquilo que está acontecendo, porque a pessoa não foi legal nas palavras dela. E muitas vezes é porque ela não conseguiu ouvir. Ela só escutou. Ela não ouviu, ela não captou, ela não internalizou aquilo dali. E às vezes, quantas vezes você está conversando com uma pessoa e a pessoa não está ouvindo o que você está dizendo? Às vezes você não para, você não está ouvindo o que eu estou dizendo, não? Porque a pessoa está só escutando aquele barulhinho, aquela coisa. Porque ela não está na sintonia também. Não está né? na sintonia, então, às vezes não está interessado. Não, e não quer mudar, aí que tá, né? Então, é o que você falou, tem uma coisa é ouvir e a outra realmente você introduzir aquilo para você e fazer a mudança, né? Porque as oportunidades, elas aparecem. Isso. E é isso que os arcanjos também trazem, né? Então a gente vai estar lá, eu quero um emprego, eu quero dinheiro, eu quero um amor, eu quero proteção. Então tudo isso existe. Existe essas possibilidades, né? Mas a gente tem que estar aberto para elas também. Tem que estar aberto. E temos que aprender também às vezes, ouvir as pessoas, prestar atenção nas entrelinhas. Sinais. Às vezes a pessoa está jogando a frustração dela em cima de você. O problema não é com você, o problema é ela. Que não tá frustrada com a vida, tá frustrada com as situações. Ocorre, né? Hoje em dia tá demais. Isso. Às vezes a pessoa transferência. Às vezes a pessoa olha uma questão sua, uma situação sua ali, né? Às vezes a pessoa vê que você está crescendo, que você está batalhando no crescimento e ela não consegue, ela é frustrada, ela tá amargurada, ela vai jogar aquela amargura em cima de você. Cabe você absorver isso ou não. Né? Às vezes entender se aquilo também ali não é um pedido de socorro. Olha, estou gritando porque eu preciso de atenção. Eu quero atenção. Você está dando atenção para essa pessoa, não está dando atenção para mim. Eu também quero colo, eu também quero, sabe? Eu também quero me sentir importante. Eu acho que é isso. Independente do que está acontecendo, eu preciso me sentir importante. Acolhido. Eu quero me sentir acolhido, né, por você. Preciso de colo mesmo. De colo. Preciso de colo. Tem gente que grita, berra. Às vezes até... Por que o bebê berra, né? Hoje em dia, se a gente for pensar, né, em era de internet, podcast, toda essa parte, uma velocidade tão rápida, o que nós temos hoje de problemática? Haters. Cancelamento. E às vezes você vai olhar o comentário dos haters e tal, aquilo tudo, a pessoa quer o quê? Chamar a atenção. Não mais nada. Ela quer que alguém olhe para ela e valide aquilo que ela está dizendo. Que alguém olhe para ela e respalde aquilo. E ela fica emputecida quando ela vê que ela não tem resposta sobre aquilo. Né? Que ela não conseguiu atingir o outro. Ela não conseguiu ferir o outro. Né? E aí aquilo começa a ter uma certa, um certo incômodo sobre ela. Né? Então, é preciso ter muita atenção hoje em dia. Porque as pessoas elas não se sentem mais acolhidas, queridas. É tudo tão midiático, é tudo tão instantâneo. Você está conversando com uma pessoa, ela está o tempo inteiro no celular, você está conversando, você vai para um almoço, as pessoas estão preocupadas com o compromisso próximo que ela vai ter, ela não para almoçar, não para interagir, mas depois ela para chorar no caixão. Isso é. Porque ela percebe, e muitas vezes ela não está chorando no caixão, tempo. Porque ela está sentida com aquela morte. É a culpa. Às vezes é a culpa e às vezes é também o olhar de que
quando eu vejo a finitude do outro, eu tomo a consciência da minha finitude. Velório tem muito disso. Sim. Né? Uma das coisas que você mais escuta em velório é nossa, a vida é tão rápida. Ai, fulano comprou a roupa, nem usou. Ela fez aquilo, nem fez. Pô, eu preciso sair mais, eu preciso viajar. Mas quantas promessas você não escuta em velório? Gente, a gente precisa viver mais. Isso é uma frase típica, né? A gente precisa dar mais valor às coisas, porque, olha, ela estava viva ontem, estava bem, estava com saúde, hoje já está morta. E aí ficou, às vezes naquela morte, ficou o café que você não marcou porque você não tinha tempo. O oi que você não devolveu no WhatsApp, porque você estava apressada a não devolver o oi. E fica toda aquela sensação de que faltou completar algo, faltou encaixar algo. Né? E ao mesmo tempo você pensa, hoje é ela no caixão, amanhã sou eu. Então a morte traz muito essa reflexão, né, da nossa finitude. E aí entra um desespero porque a pessoa ela não conseguiu estabelecer um amor, ela não conseguiu viver um relacionamento real, ela não conseguiu ter o dinheiro que ela queria, ela não viu, aí ela começa a pensar que a vida dela foi dedicada à família, ao marido, aos pais, ao tudo, e a dedicação a ela não teve. Não existiu. Não existiu. E os anjos fazem você se voltar e olhar, tá, beleza, preocupado com o pai, com a mãe, com o irmão, com o marido, com o filho, com o tio, periquito, papagaio. E você, mas assim, se eu te perguntar, se você morrer hoje, vai fazer falta onde? Você vai fazer falta onde, tipo, se você vier pra cá hoje, eu perguntar pra você, tá, o que você fez de bom pra você nessa encarnação? Bom que você voltou, o que você tem de bom pra você nessa encarnação? Você fala, então, ajudei meu pai, minha mãe, meu irmão, fiz caridade, distribuí cesta básica. Tá, beleza. Mas assim, pra você fez o quê? A pessoa não tem o que responder. Porque ela não viveu a vida dela. Ela viveu somente a vida do outro. Então, muitas vezes, as pessoas têm um choque de realidade quando vai mexer com a espiritualidade, e dentro da espiritualidade aí eu vou colocar os arcanjos, porque ela percebe que a vida dela está passando e ela não viveu. Ela está esperando o amor perfeito, o salário perfeito, a situação perfeita para fazer uma viagem. Eu vou ser feliz quando eu tiver, quando eu chegar, Isso. quando aquele emprego, quando aquele amor. E aí? E aí que a vida passa. Curtíssima. Nossa, nem fala. Curtíssima. Você pisca o olho, você tá com 20. Você piscou o olho, você tá com 40. Você piscou o olho, você tá com 60. Piscou o olho e o barqueiro chamou. Oi, vamos. Bora, chegou sua hora. Sua senha, 14, sobe. Aí você fala, putz, a minha é 14, danos. E não dá tempo de você falar tchau. Nada. Verdade. Nada. Pra quem vai, não dá tempo de falar tchau. E pra quem fica, também não dá tempo de falar tchau. Não tem tempo. E aí o que ficou pra falar, o que ficou pra ser dito, o que ficou pra ser resolvido, fica incompleto. E aí muita gente pira. Porque falar, pô, mas eu magoada com minha mãe, magoada com meu pai. Oh, não vivi esse amor. Nossa, eu não devia ter dado tanta atenção àquela palavra torta que aquela pessoa me disse. O todo dela é muito mais interessante. Gabriel trabalha muito isso, muito. Né? O perdão, limpar as mágoas, limpar a raiva. O arcanjo faz com que a gente pare para pensar nessas coisas. Exatamente. Mesmo, né? Então, existe todo um processo de tratamento que você pode fazer com os arcanjos, né? Então, a gente tem as ancoragens, você tem os 28 dias de tratamento, né? E, gente, olha, dá super, hiper resultado. O meu trabalho com os anjos, ele foi muito de uma experiência pessoal. Né? A primeira ordem, eu sou a pessoa que eu gosto de testar. Você falou pra mim que tem uma magia, tem uma coisa, eu gosto de testar. Essa mulher testa mesmo. Eu gosto de testar. E vira e mexe, eu quebro a cara, me lasco inteirinho. Nossa, queda assim terrível. Mas eu entendo que, tipo assim, tá, eu entendi que agora essa parte aqui não serve pra mim, eu vou continuar por outro caminho. Então, eu passei por um momento muito difícil. Muito difícil. E aí eu pedi auxílio na época, Arcanjo Rafael. Me desse uma direção, uma luz, porque minha mente estava muito conturbada, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu estava ali com uma pessoa que eu gostava muito. E eu estava entre o gostar e o permanecer num local que não me fazia mais bem.
E é muito difícil tomar essa decisão, né? A separação é sempre dolorida. De alguma forma, ela é sofrida porque você cria um laço, você cria expectativa de repente, viver com aquela pessoa a vida inteira, ou de que aquela amizade vai durar para sempre. E você descobre que o para sempre você nunca vai ser traído. Que e você descobre que o para sempre, na verdade, pode ser somente um segundo a mais, um minuto a mais. Né? O para sempre é o para sempre para quem e para que tempo. Se o nosso tempo, na realidade, não tem uma medida exata. Então, quando eu me volto a Rafael, eu estava muito desolada e eu sempre fui uma pessoa que gostei de escrever poesias, sempre fui meio escritora. E na época eu estava lá rabiscando um caderno, sentei, fiz a minha oração, tudo, minha cruz cabalística, e estava lá rabiscando um caderno aleatoriamente, pensando em nada com coisa nenhuma, ao mesmo tempo em tudo. E aí começou a vir na minha mente uma oração. Eu não sei se é uma canalização que a gente pode chamar, né? Mas assim, começou a vir na minha mente uma oração. E aí eu escrevi essas palavras que estavam vindo no primeiro instante eu não entendi o que era, mas eu comecei aí uma espécie de psicografia. Eu devo ter tomado um chá de cogumelo. E aí eu fui fazendo aquela oração. Quando eu terminei, eu fui reler o que eu tinha escrito. Porque às vezes me dá uns apagão mesmo. Eu fui reler. Eu falei, caraca, ficou bonito. Fui eu que escrevi tudo isso. Fui eu que escrevi isso aí, ficou bonito. Ficou bonito, chama Oração aos Arcanjos. Ficou bonito. E ali era meio que uma invocação aos 4 arcanjos. E veio na minha mente, faça durante 21 dias. Aí eu fui e fiz, falei, não vou falar pra ninguém não, essa maluquice. Fiz durante 21 dias. E aí a minha vida começou a mudar. Começou a ter um outro rumo. Na época, era a época do Orkut. Aí no Orkut... Velho isso. Velho. Oh, SMS. As tia aqui são... As titia. E aí eu peguei, eu usei o Envia Alegria, você podia colocar um textinho pra pessoa. Aí eu peguei o textinho, coloquei o textão, coloquei a oração e enviei pra todos os amigos que estavam naquele Envia Alegria. E algumas pessoas começaram a me relatar. Quando eu comecei a fazer a oração, eu senti meio que uma tonturinha, mas eu achei que era fome, alguma coisa assim. E algumas pessoas começaram a relatar as mesmas sensações. Falei, tem um negócio aqui. E começaram a relatar a melhora. Então, eu comecei a aprimorar dentro disso a oração, né? Então, fazer 21, depois parava, depois fazia mais 21, começava a trabalhar isso. Comecei a trabalhar mais a fundo o pentagrama. E os próprios arcanjos foram me guiando. Quando foi para mim abrir o espaço, quando foi para mim comprar carro, quando foi para que eu pudesse trabalhar separações e quebras emocionais. Então, assim, os arcanjos... Mas primeiro eles vão mostrar a sua verdade. O que está acontecendo? Tá, você está querendo dinheiro, mas a gente tem que arrumar essa bagunça aqui, desse negócio aqui que não tá legal. Seu dinheiro não está rodando porque você está muito apegado a tal coisa. Ou seu dinheiro não está rodando porque, na verdade, assim, você não quer mudar de emprego, minha querida. Então, aqui não tem para onde crescer mais. Então, ou eu te tiro daí para você crescer, ou você vai ficar nesse negócio aí. Então, às vezes a pessoa pede, eu quero ter um pouco mais de dinheiro. E perde o emprego. É verdade. Porque aquele emprego não vai mais trazer crescimento, não vai mais trazer expansão. Às vezes a pessoa reclama, eu fiz um ritual com o anjo, perdi o emprego. O que você pediu? Eu pedi que tivesse um aumento de salário, eu pedi que ganhasse mais dinheiro. Então, é porque lá também não dava mais. Então, é preciso o conhecimento e é preciso também estar aberto para o crescimento, para o amadurecimento. E saber o que pedir. Eu lembro sempre que você fala assim, eu quero dinheiro. Aí você tá andando na rua e acha uma moedinha de 5 centavos. A Cris sempre fala isso. O ritual funcionou. Funcionou. Uai, você achou dinheiro. Funcionou. Eu quero um amor verdadeiro, eu quero que me ame, eu quero alguém que me ame, que me goste de mim, que me... Aí você vai na rua, acha um gato abandonado. Ele vai te amar. E o gato já vem se esfregando. Você não teve o pedido ali. A magia, ela fala que você tem que saber pedir. O que eu quero para minha vida? O que eu determino para minha vida? E essa determinação é importante para que as coisas possam se expandir. Para que as coisas possam crescer. Para que as coisas possam ter uma expansão positiva. E quando você começa o tratamento... É o ideal passar pelos 4 arcanjos? Porque me dá a ideia de ter que você organizar os pensamentos, trabalhar toda a parte de limpeza, que você, por exemplo, você vai pegar ali Miguel, que você vai limpar tudo, vai queimar tudo que não serve. Você passa, inevitavelmente. Depois você trabalha com Gabriel,
para trabalhar realmente as emoções. As emoções, e no sentido assim muito de perdão, né? Se perdoar e perdoar. Limpeza mesmo, como se a água viesse e limpasse. Primeiramente, se perdoar. Primeiramente, porque o perdão ele é muito mal visto, né, entre aspas, porque foi colocado na mente que você perdoar é o amor está ligado ao perdão e o perdão está ligado à aceitação. E na realidade o perdão não tem a ver com aceitação. O perdão tem a ver com que aquilo que você me fez, eu abro mão daquilo que você me fez para que isso não me fira mais. Sim. É isso. Ele não está dizendo em nenhum momento que você vai conviver de novo com essa pessoa. Não está dizendo em nenhum momento que você vai deixar de amar ou que você vai odiar mais essa pessoa se você não estiver falando com ela. Não quer dizer. Porque eu posso ter uma pessoa que eu ame muito, mas que naquele momento o meu caminho dela não se cruzou mais, o meu crescimento dela não se batem mais, a gente não está conseguindo mais ter um diálogo, mas eu não vou conseguir matar esse amor dentro de mim. Porque a partir do momento que o amor é verdadeiro, ele não vai morrer. Ele pode estar adormecido, mas aquilo que aquela pessoa me fez não vai me ferir mais. Isso é importante. Esse é o mais importante. Há pessoas na minha vivência em que eu não quero mais. Não quer dizer que eu deixei de amar, deixei de gostar, deixei de querer bem, nada. Mas eu não quero mais. Há pessoas que me fizeram muito mal, eu não levo mais aquela ferida para a vida. No entanto, eu me dou o direito de não querer mais conviver com aquela pessoa. Sim. Porque, de repente, o tanto que ela me machucou, eu não vou conseguir mais conviver de maneira harmoniosa. Mas eu entendo que aquilo que ela fez chegou a um determinado momento que perde a importância. É isso aí, perder, eu acho que é perder a importância. A coisa vai diluindo, e você não vai precisar mais. E aquilo ali chega uma hora que aquilo ali some. É gozado, some mesmo. Normalmente quem vai ficar com o peso é a pessoa que fez, que não consegue trabalhar muitas vezes aquilo. Não consegue mais te olhar, não consegue caminhar com aquilo mais. Né? Então, mas você pede, deixa passar, aquela água vai embora e você começa a se renovar. Sim. E você se torna uma pessoa mais leve, mais tranquila, mais sossegada. Então a gente passa de uma certa forma pelos 4. De certa forma passa, porque assim, pelo ar você tem que saber o que você quer. Né? Então eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que ter a coerência de entender para qual é o caminho que eu preciso traçar. E para isso os pensamentos têm que estar organizados. Os pensamentos têm que estar organizados. Eu tenho que saber, né? Eu tenho que entender como é que funciona os meus pensamentos, né? E aí, o que eu quero, eu tenho que saber. Meta real também, e eu tenho que querer realmente, porque não basta saber. Eu posso saber que eu preciso dirigir, mas eu posso não querer dirigir. Então, eu tenho que saber que eu quero dirigir e eu tenho que querer realmente dirigir para que isso se complete. No momento que eu já fiz o aprendizado da direção, a parte prática lá, da autoescolinha, tudo bonitinho, aprendi a passar a marcha e tudo certinho, e eu quero dirigir, eu vou tomar a ousadia, eu preciso ousar, né? Eu preciso ter a vontade, depois, além do querer, eu preciso ter a vontade. Porque eu posso querer dirigir, posso saber dirigir, eu posso querer dirigir, mas eu posso não ter vontade de dirigir. Então eu preciso ter a minha vontade, que aí eu vou entrar por elemento fogo. Então eu passei pelo ar, que é o saber, passei pelo querer, que é a água, eu passei pelo ousar, que é o fogo. Então eu vou tomar a atitude de dirigir. Né? Então, e esta ação que vai movimentar o meu espírito. E eu tenho que ter a estrutura, eu tenho que ter o carro. Eu tenho que ter um carro, eu tenho que saber respeitar o limite do meu corpo. É o material. Eu tenho que ter a parte material, né? E a partir desse momento que eu concluí dizer isso, eu tô de novo pronta para criar novamente. Então eu passo, quando eu quero fazer uma transformação completa da minha vida, eu tenho que passar por esses 4 pontos para que eu possa realmente ter a resposta. E aí cada arcanjo vai te lançar um desafio. Eu desafio você a começar a cuidar melhor dos seus pensamentos, daquilo que você pensa, daquilo que você fala. Rafael, eu te desafio a você entender o que realmente você quer, o que faz você fluir, o que te movimenta, o que realmente te dá tesão na vida. Eu tenho que ter a vontade. Então, o que faz você querer sair da cama e continuar? Qual que é a sua vontade?
Quais são as novas ideias que você está criando para aquilo que você quer seja concretizado? Que o fogo é a criatividade também. E nesse momento também começar a trabalhar a espiritualidade, né? A espiritualidade, que aí você volta pro éter. Aí você vai para a terra, que é a concretização de tudo isso. E você entender que nem todos estão preparados para te ouvir. Então eu tenho que saber o verbo calar. Você não vai ficar jogando, né, o que a Bíblia fala de jogar pérolas aos porcos. Eu não preciso falar para todo mundo, porque os seus planos, as suas coisas, as suas metas, as suas conquistas e todo o seu conhecimento, você tem que saber com quem você vai dividir. Gente, o segredo ainda continua sendo a alma do negócio. A alma do negócio. Porque assim, até você concretizar tudo, são tantas fases. Porque às vezes você, até chegar e fazer essa caneca, você precisou imaginar, criar, desenhar, qual material vai ser usado, quanto de forno eu vou deixar ela lá quentinha, como é que eu vou pintar, então a sua é inteira preta, a minha tem um pedacinho dourado, até essa caneca vir parar na minha mão. Até ela virar a solidez. Entendeu? Até a solitude. E é isso, a vida é assim, né? Então, quando a gente entende isso, a vida fica tão mais fácil. Mais leve. Tão mais. E assim, dá trabalho? Claro que dá. A gente leva tempo? Leva tempo. Leva muito tempo. Entendeu? Então, essa coisa, eu quero mostrar um pouquinho aqui, ó. Inclusive, a Cris, ela é autora de 3 livros, o 4º vai sair no ano que vem. Mas o primeiro livro dela é esse sobre os arcanjos, que é o que a gente está falando hoje, né? Cris, o que tem aqui nesse livro? Esse livro, ele é a base toda do pentagrama, né? Então, ele fala muito sobre os 4 primeiros arcanjos. Olha, a oração dos arcanjos. Oração dos arcanjos. Esse aqui, já abriu direto, né? É esse aqui, essa oração aqui que você... Essa oração. A gente vai fazer ela no final, Vamos fazer ela no final. Vamos sim, vamos até marcar aqui pra gente fazer no final. Esse livro vem falando sobre os 4 principais arcanjos, Rafael, Gabriel, Miguel e Uriel. Ele vem falando sobre como que você pode aplicar os pentagramas, né? Se auto-aplicar os pentagramas. Ele vem com um processo de limpeza, um rito de limpeza profundo, que é os 60 dias com os anjos. Né? Então, cada dia tem uma tarefa para você fazer, que vai fazer toda uma limpeza. Olha, tarefas da semana. Isso, espiritual, tudo. Ele vem com a harmonização dos elementos e ele vem com orações que foram canalizadas. Né? Então, oração aos arcanjos, oração para a prosperidade, invocação do escudo de Miguel. Então, são várias orações canalizadas que estão dentro desse livro. Então, ele é um convite ao autoconhecimento, ele é um convite a você entender o mundo dos anjos, diferente do que você aprende na igreja, que é, Miguel é proteção, Gabriel é anunciação, Rafael é a cura. O que está além disso? E como é que eles agem por trás disso, né? Qual que é a ação que tem por trás disso? Então, ele tem todo esse processo. E assim, quando nós estávamos na escola, nós tínhamos... você passou um mês em cada elemento, né? Um mês em cada elemento. Em cada elemento, em cada arcanjo ali. Eu já passei uma semana. hoje eu já era mais... Hoje, eu era mais ela já era mais antiga na escola, ela passou um mês em cada. Mas assim, o que é legal é que você passa por uma... Nossa, é um processo, que é o que você falou, a limpeza, né? Aquilo de você conseguir se harmonizar realmente com cada arcanjo, cada elemento, com seus elementais, né? Quando pedir para quem, né? Quem é quem? Quem é quem? Quem é quem? Né? Não, e aquela coisa assim, olha, não vai ficar pedindo direto sempre só para o arcanjo, né? Porque às vezes é uma coisa mais simples e você consegue fazer com o próprio elemental, com o não, elemento. E às vezes entender também que tem coisas que não é espiritualidade, é você que tem que fazer. E às vezes eles dão essa paulada, tipo, eu vou fazer o serviço que você tem que fazer? Não. Quem está encarnado é você, se vira. Então tem essa atitude também, né? Entender que, por exemplo, usufrua daquilo que você realmente precisa usufruir. Não precisa tirar mais da terra. Né? Porque hoje a terra te alimenta, amanhã você que vai alimentar a terra. Meu bem. Então, e como vamos? Você é um ser vivente dentro do mundo, um corpo que é a terra, e aqui nós somos meio que a bactéria da terra.
Assim como você, hoje, nós abrigamos milhões e bilhões de bactérias e de vermes e de coisas dentro de nós, alguns positivos, outros negativos, e que no momento em que nós pararmos, o coração parar de bater, eles automaticamente entram em processo para poder devolver para a Terra o que é da Terra. Então, assim, devolve para a Terra o que é da Terra. Devolve para a Terra o que é da Terra. Ah, mas eu vou ser cremada. Não interessa. Você vai ser destruída por um elemento, que não é a Terra, mas é o fogo. É o fogo. Vai ser consumida pelo fogo. Então, de alguma forma, tchau para você. Mas o processo que ela está falando existe. Não interessa se vai cremar ou não, mas o processo existe lá. Ele continua ali vivo, né? Você não tem como driblar a natureza. E aí, nesse outro livro que ela lançou agora, há pouco tempo, tá dando para pegar direitinho aí? Ela vai falar sobre anjos na Terra. E antes de você falar, eu só queria dizer o seguinte. Quando a gente faz a formação do pentagrama, nós nos tornamos anjos na Terra. No momento em que a gente faz a parte dos rituais, no momento que a gente faz os 21 dias, no momento que a gente ajuda, né, alguma pessoa, alguma coisa assim, nós somos esses anjos na Terra. Mas não somente isso. Quantas pessoas já apareceram na sua vida? Estava falando de sábado à noite, né? Sim. Eu precisei e apareceram 2 anjos ali, né? E que são aquelas pessoas que vêm na hora que você necessita. Às vezes não é a família, às vezes não é um amigo, é alguém que você nunca viu na vida, né? E eu tive muito dessas experiências ao longo da minha vida, esses anjos que apareciam. Então, todas as vezes que você se conecta, cada vez mais, que você se conecta com os arcanjos, você se conecta com os anjos, parece que outros anjos vêm na sua vida. Eu falo que nós somos poeiras estelares. Somos poeiras. E, de alguma forma, essas poeiras elas estão todas conectadas numa grande teia invisível e que nunca nós teremos uma explicação, né? Por mais que se viva. E quando as pessoas que se conectam com essa energia, porque eu digo que existe, é como um chamado. Existe um chamado. Você é chamado. Quando você vai para uma religião como do culto africano, quando você tem um chamado, vamos colocar quando você vai para uma igreja evangélica, uma igreja católica, você também tem um chamado dos anjos. É uma coisa que toca, você sente, não tem como você sair. Aquilo começa a te incomodar para que você entre nesse caminho. E quando você entra tudo nesse aparece, caminho, né? Tudo vai aparecendo. E você se torna instrumento desses seres. Você é um instrumento. Eu falo que os livros, eu sou instrumento desses livros. Né? Tem toda a minha experiência, tem toda a minha conexão com eles, mas eu sou um instrumento deles, da mensagem deles. Por que eu me tornei instrumento? Porque eu me propus a ser uma encarnação em transformação. Então, nesse momento que eu topo transformar, eu topo também trazer na transformação todos aqueles que querem ser tocados por eles. E vai tocar de formas mais diversas, né? Eu já tive relato de pessoas que, por exemplo, sonharam comigo, não sabiam quem eu era, da onde que era, nada, mas sonharam comigo, tipo, pesquisando alguma coisa, lendo algum livro, e foram procurar alguma coisa sobre anjo e acabaram me achando, né? Já fui indicada por pessoas que não me conheciam, nunca tinham me visto pessoalmente, mas simpatizaram com o meu nome, com aquilo que eu fazia, aquilo ficou guardado nelas, e alguém conversando aleatoriamente falou, eu já vi uma pessoa assim, pesquisa aí. E a pessoa acabar entrando em contato comigo e falar, eu pedi a resposta, e a resposta veio através desse vídeo, dessa frase, dessa postagem. Então, esse trabalho, quando você trabalha a iniciação dentro dos anjos, quando você se propõe a trabalhar o autoconhecimento, tudo aquilo que vai fazer e vai favorecer o seu autoconhecimento vai aparecer. Da mesma forma que quando você pede uma ajuda angelical também, da mesma forma que aparece tudo isso que vai ser disposto ao conhecimento, você também tem que estar aberto para que coisas e pessoas saiam da sua vida. Sim. Porque é um momento, se eu peço, por exemplo, eu quero ganhar mais e eu perco meu emprego,
Eu não posso olhar para a espiritualidade muitas vezes quando as pessoas falam, porra, eu fiz um ritual tal, e era para melhorar e eu acabei perdendo meu emprego. Mas Pera. depois lá... Ele pôs lá que ele quer melhorar. Aham. Então, a melhora, se você pediu entregou na mão da espiritualidade, o que ela entendeu que é melhor é aquilo dali. Então, você vai seguir aquele caminho. Né? Ah, eu quero um amor verdadeiro, eu quero que meu casamento melhore. Às vezes não é mais aquele casamento. E aí a pessoa vai lá, faz um ritual e perde a pessoa, perde o marido, perde tudo, fica enlouquecida. Mas você não pediu um amor verdadeiro? Você parou pra pensar que de repente isso aqui não é um amor, é um apego, é uma doença? Exatamente. Entendeu? Então, o arcanjo ele vai trabalhando. Esse livro especificamente, ele vem falando também sobre a questão da montagem do altar, a importância do altar, né? Como que você pode trabalhar a montagem deste altar. Os arcanjos, aí também tem Miguel, tem Raniel e Metatron também, então toda a explicação sobre os dois, o que os dois gostam, né, no altar deles, no culto deles, quais são os sinais, que cada arcanjo tem seu angúrio, então quais são os angúrios que são, e o que você pode fazer para agradecer também aos anjos. Não basta pedir, a gente também tem que saber o momento de agradecer. Nossa, e uma coisa assim, anjo gosta de tudo organizado, tudo limpo, perfumado. Eles adoram doces. Sim. Então, assim, você veja que só o fato de você ter que fazer aquilo, parece que a tua vida também vai organizando. Vai né? se arrumando. Tudo vai se ajeitando. Vai se né? ajeitando. Vai se encaixando, cada coisa vai se encaixando no seu lugar. E você vai fazendo esse caminho com os anjos. Por isso que o curso hoje de magia do pentagrama, de magia divina, ele chama de caminho dos anjos. Porque é você se propor a dar as mãos à sua espiritualidade na forma dos seres angélicos e caminhar junto com a sua evolução. É você topar ter uma intuição, é você topar ter uma conexão com algo maior e ser guiado por este algo maior. E confiar que tudo vai dar certo no final. Porque tudo concorre para o bem. Mesmo que tudo pareça uma tempestade, parece que está ruindo. Tudo concorre para o bem no final. Então, e entender que essa passagem terrena, ela é muito breve. Nosso aprendizado, às vezes, apesar de é muito pouco perante tudo aquilo que nós temos de idade dentro da Terra, mas esse tempo na carne, ele tem que ser um tempo vivido, uma experienciação vivida na sua plenitude. Para que realmente você possa ter o aprendizado, você possa chegar hoje e pensar, se eu morrer hoje, tá tudo bem? E você pensar, tá tudo bem. Posso fazer melhor se eu continuar vivendo? Posso continuar fazendo melhor se eu continuar vivendo. Mas se eu tiver que ir embora hoje, tá tudo bem. Eu tô zerada eu zerei a existência. Eu tô zerada. Eu consegui me livrar daquele sentimento negativo. Eu posso não estar milionária, mas eu tenho o que comer, eu tenho aonde dormir, eu tenho o que vestir. Né? Eu consigo lidar com os imprevistos do meu corpo, com a saúde, com os problemas de saúde, eu consigo vivenciar isso. Eu consigo olhar para o meu corpo e achar que né, não está perfeito como eu gostaria, mas ele está ali, ele está adequado para o espírito que eu estou carregando, para a tarefa que esse espírito tem aqui. Então, esse empréstimo aqui está bem cuidadinho, está tranquilo. Então, eu estou tranquila com o que está acontecendo no geral. Ah, é que eles têm uma coisa aqui, outra ali. Uma coisa aqui, outra ali, sempre vai ter. Todo mundo vai. Mas, no geral, tá tranquilo? Se você for embora, dá para ir sem falar tchau? Dá? Então, tá perfeito. Isso é fantástico. Cris, me fala um pouquinho do curso. Quando vai ser? Parece que agora pro ano a gente vai ter novas turmas. Agora como começa. É que é? Quanto tempo é o curso? Agora começa novas turmas. A média de duração do curso é 1 ano. As aulas, normalmente, a pessoa consegue assistir ali em 3, 4 meses, né? Ou se ela for maratonar, tipo série, né? Que eu não recomendo. Recomendo, né, que se respeite o processo das aulas. Então, a média é de 1 ano. Né? Então, o curso ele tem acompanhamento com um grupo exclusivo para os alunos. Ele é um curso EAD. EAD. Né? Tá. Você assiste as aulas na hora que você quiser. Quer. Na hora que você quiser. Você tem o plantão de dúvidas junto ao WhatsApp, onde eu tô lá, os iniciados mais antigos estão lá,
para tirar as dúvidas, para dar acompanhamento, porque eu entendo que não basta assistir às aulas, você precisa de um processo de acompanhamento, porque o curso, ele é uma terapia, ele não deixa de ser uma terapia. Ele é uma terapia. Ele deixa de ser uma terapia. Então, tem momento que você vai pirar, tem momento que você acha que não vai conseguir, tem momento que você está sentindo que a coisa não está andando muito bem. Então, nesse momento, você vai ter uma equipe de apoio por trás. Né? Porque a gente entende que essa corrente dos anjos é uma grande corrente de elos. Né? E as pessoas vão se conectando ali. Então, algumas vão ter mais facilidade com o ar, outros com a terra, outros com o fogo. Né? Há momentos em que eu vou estar ali no grupo bem ativa, outros momentos os iniciados vão estar ali atentos a tudo que está acontecendo. Né? O curso é apostilado. Ótimo. E eu acredito nele piamente como um grande instrumento transformador. Muito. Gente, muito. É verdade. Nossa, para mim foi o primeiro curso que eu tive contato, porque a gente começou antes chamava-se Reiki da Alma, e depois eu comecei bruxaria. Então, para mim, aquilo foi um divisor de águas mesmo, né? Eu consegui começar a entender o sentido da minha vida, né? Naquilo que eu podia. E eles respondem muito rápido. Respondem. Rapidamente. E tem os seus angúrios, né? Então, tipo, Miguel, um gato estranho, quando chegar você, a figura de um leão, de um girassol. Você conversou com o Miguel, esse é um sinal que ele está te dando, de que ele está te ouvindo. Você conversou com o Rafael, pássaros entrar, você achar uma pena, é um sinal de Rafael. Gabriel, você tem notícia de que uma pessoa engravidou, de que ela teve neném, de você ser convidado para um batizado, são sinais de Gabriel. Uma concha, uma flor branca, né, são sinais de Gabriel. Você vê um arco-íris, você vê a imagem de um unicórnio, de um raio, são sinais de Uriel. Então, os arcanjos, eles se intercalam, né? E eles vão conversando com você. Você pede uma ajuda para o arcanjo, você abre a página de um livro, cai numa frase que você fala, meu Deus do céu. Nossa, eu abri aqui agora, gente. Olha lá, tá os arcanjos. Que oração dos arcanjos. E a gente falou do... oração. Acho que se tivesse marcado na página, não tinha chegado lá. Tinha perdido. E o curso, a pessoa fica o quê? 1 ano com o curso, 2 anos com o curso? 1 ano com o curso. Fica 1 ano com o curso ali, ela pode rever as aulas quantas vezes ela quiser, fazer as anotações dela, tirar as dúvidas dela no grupo, né? Ela vai trabalhando ali em cima. Tem vagas limitadas. E vagas limitadas. Tá. Até porque não pode ser um grupo muito gigante que senão eu não consigo dar atenção, né? Tá. Quando começa? Começa agora, dia 15 de janeiro. Ótimo. Então, até dia 15, vocês podem fazer a inscrição e vocês vão entrar em contato diretamente com a Cris, ou pelo Instagram também, por favor. Meu Instagram é Fala pra eles lá. Meu Instagram ou pra eles aqui, aqui. Aqui, ó, vamos lá. Aqui. Meu Instagram é @Cris Gimenez Oficial. Gimenez é com G de gato e Z de zabumba no final. Então, Cris Gimenez Oficial, Instagram. E as outras redes sociais, Quai, TikTok, é Cris Gimenez Oficial. O meu WhatsApp é 11 9 8513-0477. 98513-0477. E se colocar Cris Gimenez na internet, já vai aparecer. Já aparece, gente. Já aparece bastante coisa. A Cris, inclusive, ela tem vários vídeos sobre vários assuntos. É muito legal. Então, vale a pena. Se inscrevam lá no canal dela. E não esqueçam de se inscrever no meu canal, A Divina Linha, por favor. Curtir, compartilhar. Curtir, compartilhar os nossos canais. Isso é muito importante. Olha, porque olha que aula que a gente está tendo hoje, né? Então, a gente pode muito bem compartilhar mesmo esse conhecimento para outras pessoas. E aquelas pessoas que se sentiram realmente tocados por esse assunto, olha, não tem pessoa melhor para vocês aprenderem.
porque ela vai dar 500 mil dicas, ela vai passar um monte de coisas que a gente faz na prática. Eu acho que isso é o mais importante. Sempre, né? na prática. A gente tem que aprender na prática. A prática mesmo, não vai ficar só na... reza o Pai Nosso, uma Ave Maria. Não, reza o Pai Nosso por causa disso, Ave Maria por causa disso, tal trecho é isso, tal trecho é aquilo. E é uma coisa muito importante também, porque às vezes as pessoas falam, mas está ligado à Igreja Católica. Não, anjo não tem religião. Anjo não, porque ele aparece em vários. Ele aparece em vários. Assim, a história conta que uma das primeiras aparições fala da cidade de Ur, no Egito, no Oriente Médio, né? Mas aí você tem relatos também com o pessoal da antiga Babilônia, melhor da Mesopotâmia, toda ali. Você tem vários relatos em vários locais da Terra falando sobre o culto aos anjos. É que a igreja tomou posse de muitas coisas, né? E tomou posse dos cultos pagãos, dos cultos pagãos. E aí a gente estamos aí agora no final do ano, Natal, né? Natal, Yule, que a árvore tem tudo a ver com a nossa simbologia, né? Os presentes tem tudo a ver com a simbologia. Até o velhinho. Até o velhinho. Né, como você vê também, né, o Ostara. Carvalho, Ostara, a Páscoa. Que é a Páscoa, né? Os ovos de Ostara viraram o ovo de coelho. Assim, é uma coisa, então tomaram um pouco da cultura, um pouco não, muito da nossa cultura, e os anjos a mesma coisa. Então a igreja se apropriou, depois a igreja tentou abafar, somente na década de 60 a igreja tentou abafar e colocou os anjos como algo do imaginário, como algo muito superficial, que é essa figura fofinha, né, o anjinho da guarda e a coisinha fofinha. Eles tiraram realmente a essência total. Por quê? Porque para muitas religiões dominantes, aí eu vou dizer, na verdade, grupos de pessoas que querem realmente o domínio, não é interessante que as pessoas tenham um contato direto com o divino, né? Eles ainda vão pelo intermediário, eles ainda vão por um caminho que diz assim, o poder não está em você, o poder está fora de você. Sim. E o arcanjo ensina que não, o poder está com você. Né? O que eu vou te ajudar é a acionar este poder e essa válvula de transformação. Eu estou aqui para estar junto com você e não para ser o seu senhor de engenho. É verdade, mas é bem isso mesmo. É isso, minha linda. Então, muito obrigada. Muito obrigada pelo papo. Nossa, olha, foi uma super aula. E as pessoas que estiverem interessadas, por favor, entrem em contato com a Cris Gimenez Oficial, e que vocês vão ter todas as informações, tudo aquilo necessário para começar um ano de 2023, já trabalhando toda essa energia dos anjos, dos arcanjos, conseguindo fazer, né, esse trabalho espiritual muito, muito perfeito. Por quê? Porque a gente sabe que 2023 é um ano que a gente vai ter muita coisa. Então, vamos lá, vamos trabalhar isso, né? Vamos nos trabalhar para que a gente possa ter um ano maravilhoso, que 2023, que é o que a gente deseja para vocês. Hoje, dia 24 de dezembro de 2022, eu quero desejar um Feliz Natal. Esse tema foi escolhido por conta do Natal, para trazer essa paz, para trazer harmonia entre as pessoas, entre as famílias, tudo aquilo que a Cris falou com relação ao perdão, né? Da gente trabalhar tudo isso. Então, que seja um Natal repleto de muito amor, de união mesmo entre as famílias. Não percam mais tempo, né, em brigar. Se amem, se gostem, se aquela pessoa não é a pessoa que você deseja estar mais perto, mas respeite. Sim. Fique mais longe, mas respeite. Então, é isso. É isso. Querida, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite a todos. Um excelente Natal. Comunguem na sua ceia. Agradeça internamente a sua história, a sua vivência. Peça aos arcanjos que esse alimento não alimente só o seu corpo, mas alimente o seu espírito, alimente a sua mente, alimente os seus objetivos, e que você possa ter um 2023 repleto de novas realizações e novas histórias.
que você reescreva a sua história, mas uma história que você sinta orgulho e você se sinta em paz com você mesmo. Isso mesmo. Eu gostaria que você lesse a oração dos arcanjos, por favor. Vamos Consegue? lá. Acho que eu consigo. Fale seu nome. Aí você vai colocar eu. Fala o nome. Determina o universo. Que minha vida seja de fluidez e de luz. Que os 7 arcanjos da presença possam estar junto de mim, me equilibrando, harmonizando e trazendo luz e força para a minha vida. Peço a Miguel que me defenda com sua força e que meus inimigos não possam me alcançar. Que meu coração me alerte dos perigos e minha alma repouse sobre suas asas, trazendo a força e o equilíbrio para os momentos de turbulência. Que Rafael me proteja em minha saúde e em meus pensamentos, para que a minha mente se encha de sabedoria e discernimento e eu possa aceitar aquilo que eu não posso mudar. Que entre na minha vida um amor verdadeiro e leal, que minhas amizades sejam purificadas e que na minha vida fique quem realmente faça parte. Que Gabriel equilibre meus sentimentos e me ensine a força do perdão. Que sua trombeta me anuncie coisas novas, abrindo caminhos entre as águas turbulentas. Me arrebate em suas asas quando a traição se aproximar e que seus lírios sejam um anúncio de coisas boas que entrarão na minha vida. Que Uriel me proteja com seu escudo e seu fogo sagrado, me abrindo caminhos da prosperidade, da materialidade. Anjo do trono de Deus e força mágica, esteja comigo no meu caminhar e me ensine o desapego e o poder que existe na renovação. Que eu esteja protegida pelos 4 lados, acima e abaixo. Que os que me são queridos estejam sob suas asas e que os sagrados seres de luz estejam sempre comigo de dia e de noite, me protegendo e me guiando, intuindo, me dando sabedoria, amor, garra, coragem, para trilhar a minha missão e um dia estar diante do trono do Altíssimo. Glórias e louvores sejam dados a cada momento, ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Acender uma vela de 7 dias branca, com um copo de água do lado e fazer os seus pedidos. É isso daí. Olha que legal. E Nossa, olha, é um ritual, gente. um dia mais de espírito, um dia menos da carne. E o importante nessa vida é ter com quem compartilhar. É isso mesmo. E obrigada. Obrigada. Lindinha. Gente, um grande beijo para vocês. Lembrem em dar o like, compartilhar e principalmente se inscrever nos nossos canais, né? Que vocês vão poder conhecer muita coisa. O Divina Talk está começando, a gente já está com alguns episódios aí, mas vai ter muita coisa ainda, vai ter muita gente legal, como a Cris aqui que veio. Então, vamos lá, vamos dar força pra gente, tá bom? Olha, um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo programa. Beijos!